Seja muito bem-vindo à Escola do Conhecimento e vamos dar continuidade hoje à leitura do livro Sendo Você Mudando o Mundo, ok? Vamos lá? Hoje a gente vai estar falando sobre a página 32, que é uma nota do leitor, nota ao leitor, onde diz o seguinte: o que é energia? O que é energia? Você já abraçou alguém e sentiu como se pudesse ficar assim para sempre, derretendo, mergulhando na pessoa que está abraçando? E comparando, você já abraçou alguém e se sentiu como se estivesse abraçando uma pedra com pernas? São diferentes essas duas experiências, então você sabe o que quero dizer quando falo de energia. Essas duas são experiências energéticas totalmente diferentes. Duas energias totalmente diferentes. Simples assim. Em outro nível, isso pode ser também infinitamente complexo, parte do que vamos explorar neste livro. Imagine-se caminhando por uma floresta extremamente densa. Não há estradas, apenas trilhas feitas por duendes e fadas. Os raios de sol estão tingidos de verde pela cobertura de folhas. Você caminha sobre essa terra viva e sente a maciez sob seus pés. Há um único pica-pau batendo suavemente em seu coração, enquanto respira o aroma do verão. Agora feche os olhos e fique quieto por um instante, aqui na floresta. Como você é? A floresta não tem julgamento sobre você e nem realidade para validar. É um dos lugares em que o ser surge facilmente. Agora feche os olhos novamente e caminhe pela rua principal de sua cidade ou pelo escritório onde trabalha, ou suba os degraus da casa de seus pais. Há uma diferença em como você é? O que é isso? Como seria se sua cidade e todos os habitantes dela o recebessem sem nenhum julgamento, como faz a floresta? Quem e como você poderia escolher ser então? Tudo aquilo que não lhe permite escolher isso exatamente agora, você vai destruir e descriar. Tudo aquilo que não lhe permite escolher isso exatamente agora, você vai destruir e descriar. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as 100, curtos, garotos, covardes, criações, bases e aléns. Iniciando o capítulo 1, que ele vai se estender por mais de um vídeo, ok? Antes de prosseguir, vamos definir o que é realidade. O que entendo por realidade é basicamente a maneira comum, mediana, normal, que todo mundo aprende para funcionar aqui neste planeta. As coisas que todos nós temos em comum e as coisas que imaginamos serem reais, sem que realmente pensemos sobre isso. É tudo aquilo que apenas parece ser, a tal ponto de, muitas vezes, nem questionamos. Para criar uma realidade, precisa haver duas pessoas ou mais para se alinharem e concordem em um ponto comum. Em outras palavras, cria-se uma realidade sempre que duas ou mais pessoas concluem que assim é. Assim, mesmo que elas não façam cognitivamente. É assim que efetivamente se cria uma realidade. Você sabia disso? Então, quando digo esta realidade, estou efetivamente me referindo ao que lhe foi representado depois que você nasceu. As regras e os regulamentos de sua família, as regras e os regulamentos de sua sociedade, as regras e os regulamentos do planeta. Todas as leis físicas da realidade, toda essa substância. Por exemplo, as regras desta realidade afirmam que você não pode deslocar seu corpo daqui para o Fiji instantaneamente. E eu digo, por que não? Vamos mudar isso? Não seria muito mais divertido? Talvez não consigamos mudar isso hoje, mas vamos partir nessa direção e ver o que acontece. Como disse um moderador motivacional em um curso secundário, que mudou minha vida com essa frase: mire a lua. Se errar e atingir a estrela, não foi tão mal assim. Em vez disso, estamos tentando fazer com que todas as partes dessa realidade funcionem de maneira certa, para que possamos ser felizes e não criando o que realmente gostaríamos de ter, mesmo que seja totalmente diferente desta realidade. Pensamos que deve haver algo certo em relação a essa realidade, se todos a estiverem escolhendo e todos nos dizendo que é certa. Ou seja, ela deve estar certa, não é?
O que se passa em nossas cabeças é algo como: o julgamento deve estar correto, a família deve estar correta, a escola deve estar correta, o dinheiro deve estar correto. Sou provavelmente o único que não consigo estar correto e continuo me sentindo incorreto. E se todas essas coisas que supostamente seriam corretas forem corretas para você? E se houvesse uma maneira totalmente diferente de observar isso? Aqui está uma possibilidade a considerar. A realidade que lhe tem sido apresentada não funciona. Você não tem mais que escolhê-la se não quiser. O que você verdadeiramente gostaria de escolher para a sua vida? Se você soubesse verdadeiramente que este é o universo do livre-arbítrio, o que você gostaria de começar a escolher imediatamente? E se você fosse o senhor de seu universo? Você ouviu a ideia de que vivemos em um universo de livre-arbítrio. Diz-nos que esta é uma das leis do universo, uma das maneiras como este lugar esquisito e excêntrico funciona. Minha pergunta é: se isso é verdade, por que nossa vida parece assim? Por que o mundo parece assim? Se é um universo de livre-arbítrio, então por que mantemos a crença de que não podemos escolher mudar? Mudar nossa situação financeira? Ou a maneira como sentimos fisicamente? Ou as relações que continuamos criando sempre, sempre, sempre com a mesma pessoa, apenas com um corpo diferente? E por que continuamos escolhendo dramas e traumas, pobreza, infelicidade, separação, raiva, ódio e julgamento? Por que é que parecemos incapazes e poucos dispostos para mudar tudo isso? Podemos ser bonitos, mas decididamente não somos tão inteligentes. Meu ponto de vista é que devemos estar deixando escapar algo sobre a ideia de que este é um universo de livre-arbítrio. Então, o que eu gostaria de fazer é pegar essa ideia de um universo de livre-arbítrio e convidar você a reconhecê-lo. Em outras palavras, vamos usar a sua capacidade de escolher e sua capacidade de mudar. Vamos usá-las para mudar o passado que foi limitado e não funcionou para você e criar um presente diferente, um futuro diferente em que você seja você e mude o mundo. Isso não soa divertido? Acho que sim. Todos parecemos ter essa ideia, esse ponto de vista do que exatamente vai ser necessário para ter o que desejamos na vida. E se algo totalmente diferente fosse requerido, deve ser. Se você não tiver o mundo onde gostaria de viver e a vida que gostaria de levar, então o que você pensou que era necessário para obter isso? Deve estar incorreto. Isso faz sentido? Desde que nos atenhamos do ponto de vista de que a mudança só pode ocorrer naquela direção em que decidimos ir, que não está funcionando, sempre olharemos na direção errada para a fonte de mudança, todos nós. Você estaria disposto a soltar, destruir e descriar, ao menos pelo tempo necessário de ler este livro, todas as projeções, expectativas, separações, decisões, conclusões, julgamentos, rejeições e pontos de vista que você comprou quanto ao que era necessário para mudar a sua vida e o mundo? Certo e errado, bem e mal. Certo e errado, bem e mal, pode POC, todas as 100, cursos de garotos, ovários, criações bases e aléns. Obrigado. O que mais pode aparecer agora? Ou seja, realmente o que você tem a perder. Então, aqui a gente para no capítulo, ainda estamos no primeiro capítulo, e eu deixo para reflexão, né? Hoje eu estou falando um pouco mais reflexiva, porque a ideia é que a gente possa refletir sobre esse conteúdo. Se as coisas como eu venho imaginando em minha vida, a forma como eu crio a minha realidade e o caminho que eu faço para criar a minha realidade, se ele não está funcionando, quais são as possibilidades novas que eu posso para criar algo diferente do que eu estou criando, né? Então, o Access ele vai abrir esse espaço para que a gente destrua e descrie todas essas crenças limitantes, todos esses medos, né, essas projeções, expectativas, separações, né, conclusões, rejeições e pontos de vista que a gente já foi acumulando a vida inteira, destruir e descriar, e que a gente possa criar algo novo. Quando eu falo pode POC nisso tudo, e quando eu venho com o que a gente chama enunciado aclarador, que é certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos de garotos povados, criações bases e aléns, esse é o enunciado aclarador do Access.
do acesso à consciência, significa que não importa muito o significado, mas ele é uma ferramenta já preparada para que a gente possa abrir espaço na mente. Toda vez que a gente tem alguma informação nova e que a mente não reconhece, isso facilita a expansão dessas moléculas para que a gente possa ter acesso a mais conhecimento, ok? Gratidão pela presença aqui na Escola de Conhecimento. Vamos comigo acompanhar esse livro, vamos conversar um pouco sobre ele e aos poucos a gente vai abrindo a nossa mente para que a gente possa realizar e fazer de fato uma mudança em nossas vidas. E eu convido vocês a estarem comigo nesses encontros. Gratidão, sou a Sandra Luiz, da Escola de Conhecimento, sejam bem-vindos ao nosso canal.